O Maranhão é um dos estados com as mais altas taxas de pobreza do país. Para reverter esta realidade, políticas públicas vêm sendo implementadas. O governo do estado tem investido em desenvolvimento social, geração de emprego e renda, como forma de combater a pobreza. Por outro lado, a Assembleia Legislativa vem produzindo leis que amparam as ações governamentais. Cito o Pacto Estadual de Combate à Desigualdade Social e à Pobreza, já aprovado pelos deputados estaduais, além da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza, que vem trabalhando em diversas frentes. Assim, com ações efetivas, como a legislação FOST e a construção de diálogos, é esperado que esse jogo mude. O contraplano desta semana já está no ar. Olá, estamos começando mais um Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é ações de combate à pobreza no Maranhão. Para esta conversa, convidamos o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza no Maranhão, o deputado Arnaldo Melo, e o assessor técnico especializado da Superintendência do IBGE no Maranhão, João Ricardo. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Começo aqui com o senhor. Boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores da TV Assembleia. Deputado, o senhor é o decano aqui do Parlamento Estadual e durante toda a sua longevidade política, de vida pública, já deve ter acompanhado diversas ações de enfrentamento à pobreza aqui no nosso estado. O que acontece que a gente ainda não mudou esse jogo? É fato, né? Nós já acompanhamos vários momentos da política maranhense de enfrentamento a esse nível de pobreza, né? A realidade é que nosso estado tem várias facetas. Nós temos regiões totalmente diferentes uma da outra. Nós temos regiões que temos campos agrestes, que antigamente era uma região muito pobre, como o sertão do Maranhão, e que hoje se transforma, através do agro, se transforma numa das regiões mais ricas do Maranhão. Temos regiões como a Baixada Maranhense, que também fala-se muito da pobreza da Baixada, mas que também tem muita riqueza. A riqueza hídrica, a parte de piscicultura, tem muitas riquezas que precisam ser exploradas cada vez mais na nossa Baixada. Os nossos lençóis maranhenses também, que também era uma região que se achava inóspita pela aquela grande quantidade de desertos, a aridez daquela região, hoje a gente sabe que é uma das maiores fontes de turismo do Maranhão e do Brasil. Então essa a dificuldade do Maranhão de se coordenar essas políticas, que nos últimos anos a gente tem avançado, além da pecuária, o comércio, a indústria e tantos outros aspectos que nós podemos analisar como pontos positivos para nós sairmos desta situação de pobreza. E agora que o governo atual, os últimos governos vêm trabalhando, é fato, cada um fazendo a sua parte, mas o atual governo, o governo Brandão, está investindo muito no social. Vários programas na parte de educação, de saúde, na parte de renda, têm sido criados esses programas para tentar suplantar essa nossa dificuldade com tanta pobreza, que inclusive tenho o prazer de ter aqui ao meu lado o estudioso João Ricardo, que representa o nosso IBGE, que tem sido inclusive um grande colaborador com a Frente de Combate à Pobreza. Ele tem estado aí sempre presente, juntamente com o pessoal do IMESC, e tantos institutos que nos trazem as informações para que nós possamos estudar e aprofundar cada vez mais nesse assunto tão grave que é a pobreza do Maranhão. João, o deputado falou aqui de uma realidade maranhense que, ao mesmo tempo que uma região é rica em um aspecto, ela aparece com muita pobreza. Para situar o nosso telespectador, de que forma o IBGE classifica as pessoas que estão na linha da pobreza e da extrema pobreza? Boa tarde a todos os telespectadores. Uma excelente pergunta, porque você não tem uma lei, digamos, oficial no país que diga, essa pessoa é pobre ou extremamente pobre por isso, mas nós temos parâmetros. E um dos principais parâmetros é o poder de paridade de compra do Banco Mundial. Então você tem pessoas que têm uma renda inferior a 2,15 dólares dia, seriam extremamente pobres, e 6,15 seriam pobres. Então essa é uma das linhas, porque você pode inclusive comparar o Brasil com outros países através desse índice utilizado pelo Banco Mundial. Então é esse que é divulgado anualmente
na síntese de indicadores sociais do IBGE, é um estudo que aí faz a comparação. Aí coloca Brasil e compara, inclusive, os estados entre si. Certo. Continuando, deputado, nessa linha de raciocínio aí, como é que a gente equaciona essa conta onde o Maranhão é um celeiro de alimentos, produz alimentos, inclusive a gente exporta grãos, a gente é um dos maiores produtores de proteínas animal aqui no país, e esses alimentos, essa proteína não chega na mesa dos maranhenses. Como é que a gente faz para equacionar isso? Olha, na realidade, quando nós instalamos a Comissão Permanente de Combate à Pobreza do Maranhão, nós procuramos organizar, ordenar, sistematizar, de maneira que nós tivéssemos os dados que formam o índice que leva a essa avaliação de pobreza. Não é isso? E esse índice, ele é sistematicamente dividido em alguns como saúde, educação, renda, governança e outros. Como disse anteriormente, nós procuramos os institutos que são instituições organizadas que trazem essas informações, como, por exemplo, o IBGE aqui, neste nosso bate-papo, representado pelo nosso ilustre colega João Ricardo. Também fomos em busca do IMESC e procuramos, então, desenvolver de forma sistemática cada índice desse que caracteriza a pobreza. No setor da saúde, fomos buscar a Secretaria de Estado da Saúde através de seus representantes. Na educação, a mesma coisa. Na governança, procuramos o apoio da Secretaria de Estado do Planejamento. Procuramos a Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, que é a nossa parceira, tem nos trazido muitas informações. Então, este conjunto de índices é que se fala exatamente do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano no Estado do Maranhão. Agora, essa questão da pobreza, ela é muito complexa. E nós vamos passar este momento aqui discutindo, analisando, mas é um tema tão amplo, tão difícil de ser explorado, porque são várias as facetas que levam a pessoa à pobreza. Às vezes nós costumamos achar, João Ricardo, e você sabe, você que é um pesquisador, que a pessoa acha que o pobre é só aquele que não tem uma renda até tantos reais. Mas a pobreza nem sempre é aquilo. É isso que nós conseguimos detectar, que a pessoa às vezes tem aquele valor mensal, ou através das bolsas dos programas sociais do Brasil, programas sociais do governo do Estado, programas sociais dos municípios. São várias fontes de renda, ou aquela renda que o próprio cidadão ou a cidadã consegue produzir ao longo do mês. Mas muitas vezes a pobreza ela está com outro perfil, que aí nós vamos falar mais na frente, a criança e o adolescente sofrem mais. E aqueles que são discriminados racialmente, a população negra, a população indígena, a população ribeirinha, a população de rua, esses sofrem muito mais, que às vezes até pode adquirir aquele valor da renda que se fala tão classicamente. Extrema pobreza, aquela família que tem algum membro que recebe menos de R$218 por mês. Às vezes essa pessoa pode até angariar aquele valor em um mês, mas ela não tem as outras condições que tiram daquela linha de pobreza, que é a educação, uma escola digna, uma escola de qualidade, água de boa qualidade. Você dá um alimento de má qualidade e dá uma água de péssima qualidade, a criança vai ficar doente. Então ela não vai ter saúde. Se ela não tem saúde, ela está enquadrada na linha de pobreza. Então muitas vezes a gente confunde a renda com a condição de pobreza. É verdade que precisamos ter a renda para a alimentação, para o calçar, para o educar. Tudo interligado. Mas tudo é interligado. Então é um assunto muito complexo que a gente tem se debruçado horas, dias a fio, para tentar fazer esse diagnóstico, mas nós estamos avançando. O deputado Arnaldo começou essa fala dele aqui falando que até a Frente Parlamentar tem buscado parcerias com instituições como o IMESC, com o próprio IBGE, que produz dados.
A gente sabe também que a vida, né, do cidadão acontece lá no município, no interior. É costumeiro os gestores, principalmente gestores municipais, buscar esses dados produzidos pelo IBGE para enfrentar alguma realidade frente à pobreza lá no seu local? A gente tem 217 municípios aqui no nosso estado, né? A gente tem alguns municípios, alguns gestores que buscam mais. Até recentemente aqui os colegas do IBGE estavam com um determinado município, dando uma capacitação. O IBGE sempre que é procurado, ele faz isso. Ou até alguns que procuram menos, talvez, não sei se pensam que talvez o IBGE, por ser um órgão federal, não estaria tão próximo, aberto aos municípios, mas a gente sempre tenta colocar aqui não, a gente está apto a, uma vez tendo qualquer tipo de demanda, para que a gente mostre nosso sistema, nossos bancos de dados, para que até aquilo que o IBGE vem colaborando, como o deputado Arnaldo Melo colocou aqui, dentro dos trabalhos da Frente Parlamentar, e eu acho que vai ser um dos grandes legados da Frente, que tem o observatório, né, deputado Arnaldo Melo, o observatório que já está sendo estruturado, para que os próprios municípios, cada vez mais, eles busquem, seja através desse observatório criado pela frente aqui, que vai ficar com a Assembleia, seja através do IBGE, temos o IMESC, os órgãos, porque nós podemos auxiliar no seguinte: você tem um determinado município que ele está dentro de uma determinada região que ela tem algumas potencialidades. O deputado até citou aqui no início da nossa conversa, né? Algumas regiões com suas potencialidades. E nem sempre aquela potencialidade que podia estar sendo explorada naquele município, ela é. E o Maranhão tem suas nuances também, por exemplo. É um estado que ainda tem um grande contingente populacional no meio rural. Isso é um aspecto que precisa ser sempre valorado nas políticas que visem a questão da pobreza, como muito bem também colocado pelo deputado. A pobreza não pode ser vista só pela dimensão monetária. A pobreza tem que ser vista pelas múltiplas dimensões. Quando a gente observa, por exemplo, ele falou da água potável, a gente tem também um desafio ainda muito grande, por exemplo, do esgotamento sanitário. Então a gente consegue ver pelos dados, né, aí a comparação entre os municípios tem uma disparidade muito grande. Então os gestores municipais, eles às vezes vão procurando o IBGE, uns mais, outros menos, demandando, e o IBGE sempre se coloca à disposição. Porque a gente tem um rol de pesquisas muito amplo, por exemplo, falei a questão do meio rural, e o deputado falou também da questão do desenvolvimento do agro no estado. Você tem como ver pelas pesquisas do IBGE a produção agropecuária. Então, a questão da própria piscicultura, a questão da produção de lavoura temporária, lavoura permanente, que ainda é muito pequena no nosso estado, os rebanhos efetivos, e aquele gestor. E quando a gente fala em gestor, não se resume a questão, às vezes, a figura, por exemplo, de um prefeito, mas o prefeito está lá com o seu secretariado. Então, de repente, com o secretário de uma temática específica, ele pode buscar o IBGE, pode levar a equipe dele, que se precisar de um treinamento, alguma capacitação, a gente sempre está disponível, porque é muito difícil você fazer alguma política pública que ela seja realmente efetiva sem que você esteja calçado em dados, para que você consiga mensurar a situação que você está e planejar aonde você almeja chegar. Obrigado. Deputado Arnaldo, recentemente a Frente fez um balanço, né, das atividades, lançou o observatório. Como é que estão as ações da Frente? Agora eu vou pedir para o senhor responder só no próximo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo e na volta o deputado Arnaldo Melo responde para a gente. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo ações de combate à pobreza no Maranhão. Perguntei no bloco passado aqui para o deputado Arnaldo Melo como andam as ações da Frente Parlamentar. Ele vai falar para a gente aí, deputado, como é que andam essas ações, inclusive com o observatório. Já está funcionando? Olha, na realidade nós temos feito várias reuniões, temos inclusive feito algumas viagens para tratar desse assunto. Tivemos inclusive discutindo com a Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí. A Frente se deslocou até Teresina para ouvir opiniões, experiências dos nossos colegas vizinhos, né, do Estado do Piauí. E nós temos elencados vários problemas que julgamos importantes para essa avaliação. Na realidade, nós temos alguns relatórios parciais. Nós não estamos ainda na fase conclusiva do estudo.
Esse estudo, como nós sabemos, ele é muito difícil. Se fosse fácil, já teria se feito um diagnóstico, né, para resolver o problema da pobreza no Maranhão. E também não é esse o nosso objetivo. A Frente de Combate à Pobreza da Assembleia não tem a pretensão de mostrar uma fórmula para resolver isso. Nós pretendemos fazer um diagnóstico, como eu digo sempre, fazer um raio-x da situação do Maranhão por regiões e em cada setor, seja na saúde, na educação, na renda, na governança. E aí tem um ponto que nós julgamos importantíssimo, que foi comentado há pouco pelo colega João Ricardo, sobre a questão das governanças, Estado e as unidades municipais. O Maranhão tem uma natureza diferente de outros estados. A nossa maravilhosa ilha de São Luís, ela fica aqui no norte do estado, na beira do mar. E nós temos municípios a mais de 1.000 quilômetros daqui, 1.800 quilômetros, 1.400 quilômetros de distância. Então, muito difícil para se chegar, através das ações governamentais, as políticas do governo do estado, do governo federal. Os instrumentos hoje, depois da evolução digital, estão chegando mais rápido. Mas os prefeitos, os nossos gestores municipais, eles precisam se aproximar, porque o governo do estado, por si só, não tem braços capazes de alcançar os 217 municípios. Então, é necessário que se faça valer essa sistemática feita atualmente através das regionais, onde o governo do estado cria as regionais, onde são vinculados determinado número de municípios. E ali, naquela regional, centraliza a maior parte das políticas do governo do estado, respaldado pelas políticas do governo federal. Mas o comentário feito pelo João Ricardo, que tem alguns gestores que não procuram muito essas informações. E aí é que a Assembleia pretende chegar quando nós estamos estruturando, né, um portal onde nós faremos uma apresentação, né, esse observatório que será coletado e exposto como um patrimônio da Assembleia Legislativa. Este estudo, que será uma súmula nesse observatório, é uma contribuição que a Assembleia Legislativa vai dar para a população do Maranhão, para os gestores do Maranhão e para o próprio governo do estado. De modo que nós estamos construindo esse observatório, que será uma plataforma que vai ficar à disposição do povo do Maranhão, que pode ser pesquisado de qualquer lugar do mundo, mas também terá a capacidade de ser retroalimentada, ser renovado cada informação que chegar a cada momento. Mas ainda é um instrumento digital que a Frente Parlamentar está construindo. Nós estamos aí numa fase avançada e há algum tempo nós tivemos um convite do governo do estado através da Secretaria de Planejamento. Diga-se, a Secretaria de Planejamento do governo Brandão criou um grande programa, um grande projeto chamado Maranhão 2050, que é exatamente planejar o estado com políticas que não sejam desse governo, mas políticas que sejam do estado do Maranhão. Tem depois outro governador, mas aquele plano está ali à disposição dele para que ele possa desenvolver, atualizar de acordo com o momento e de acordo com o período em que o Brasil esteja vivendo social e economicamente. O nosso trabalho também, através dessa plataforma, esse observatório, também vai ficar disponível. E no momento em que a Secretaria de Planejamento convidou a Frente Parlamentar para compor a equipe do Maranhão 2050, nós conseguimos ver muitos pontos de convergência. Muitos pontos em que a equipe do IMESC, que é um órgão auxiliar da CEPLAN, já tinha detectado, até porque nós temos o IMESC como fonte de informações para nós. O IBGE, que é a fonte maior de informações do Brasil e do Maranhão, também tem sido muito contributiva conosco.
E agora nós estamos tendo a oportunidade de reunir periodicamente a Frente Parlamentar de Combate à Pobreza com o programa Maranhão 2050, que é administrado pela CEPLAN, onde reúne as políticas sociais do governo do Estado. E aí, a coincidência boa de tudo isso é que muitos pontos que nós detectamos da fragilidade na saúde, a fragilidade na educação, na renda, o programa Maranhão 2050 traz à tona, e nós vamos aqui nos aproximando, nos completando, e à medida que nós nos enriquecemos no nosso relatório da Frente Parlamentar da Pobreza, nós estamos também tentando contribuir com o Maranhão 2050, levando as informações que temos. João, de fato a gente está vendo algumas ações implementadas, tanto em nível federal, os programas sociais, no Maranhão também, em nível de Estado, e nos municípios, alguns municípios também se movimentam. Pelo que o IBGE tem estudado, apesar de essas políticas, elas estão apontando para que números? A pobreza está diminuindo, está estagnada, não está acontecendo nada? O que o IBGE tem? Qual é a leitura que ele está fazendo nesse momento? Os dados que nós temos de pobreza, extrema pobreza, mostram que, se comparar, por exemplo, 2022 com 2023, houve uma redução significativa aqui no estado do Maranhão, né? Então, isso tem a ver com as políticas, né, que vão sendo desenvolvidas em âmbito federal, em âmbito estadual, e os programas também de transferência de renda. Então, a gente também acabam impactando positivamente. A questão da melhoria do mercado de trabalho, então os dados apontam, né, todos esses aspectos. Por quê? Quando a gente vai observar essa questão de população, vindo pelo aspecto da pobreza monetária, você tem de renda, a pessoa estar no mercado de trabalho, que é uma das grandes formas de se oferir renda, né? Ou ela tem algum benefício, né? Ela está com uma aposentadoria, né? No benefício previdenciário, ou algum benefício social, né? A gente tem os benefícios sociais do governo federal e também já temos aqui benefícios específicos, né, do governo do estado do Maranhão. Então o IBGE monitora essa evolução de forma contínua através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, como a gente costuma falar dentro do IBGE, a PNAD contínua, né? Porque você monitora não só o mercado de trabalho formal, que é importante, mas outras fontes de rendimento, que também existem e que são fundamentais, porque tudo isso vai compor a capacidade financeira monetária que o Estado tem. E aqui, só para deixar de uma forma mais objetiva para o nosso telespectador, eu deixei aqui anotado, por exemplo, em 2022 a gente tinha 15% da população extremamente pobres, né? E isso caiu em 2023 para 12,2%, né? A proporção de pessoas extremamente pobres no estado. Da mesma forma, reduziu-se também, né, a quantidade de pessoas pobres. Se a gente for trabalhar em termos de números, né, a gente está falando aí em milhares de pessoas que saíram da pobreza ou da extrema pobreza. E, então, no final deste ano, mais uma vez, como sempre, o IBGE vem fazendo, divulga esse estudo e nós vamos poder comparar, para observar se a gente entrou é uma tendência, porque a gente teve um pico em 2021, isso teve muito impacto da questão da pandemia, a população de pessoas pobres, extremamente pobres, cresce bastante, mas depois vem decaindo. Vamos ver se o número de 2024 mantém essa tendência positiva, né, de redução dessa questão da população de pessoas pobres, extremamente pobres, no nosso estado. Ok, João, agradeço. Vamos mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta novamente falando sobre o enfrentamento da pobreza no Maranhão. Só um instante, a gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo ações de combate à pobreza no Maranhão. Participam desse debate o deputado Arnaldo Melo, que é o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza no Maranhão, e o assessor técnico especializado da Superintendência do IBGE no Maranhão, João Ricardo. Deputado Arnaldo, pelo que a gente tem falado aqui, combater a pobreza a pobreza em si é muito complexa, né? O enfrentamento também é muito complexo.
Mas além dos órgãos públicos, o enfrentamento também depende da sociedade, da participação da sociedade e também da iniciativa privada, né? Como mobilizar esses dois atores também para encampar essa batalha? Olha, a sociedade ela é composta por vários atores. E é evidente que a sociedade que está mais próxima da educação, a sociedade que está mais próxima da saúde, a que está mais próxima do trabalho, são grupos que se organizam para dar condição de vida de uma cidade, de uma sociedade. Mas eu gostaria de focar num aspecto. Nós estamos também chegando a uma conclusão, ao longo desses quase 2 anos de trabalho da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza, que um dos pontos mais críticos, um dos gargalos do Maranhão é exatamente a educação. E aí eu quero comentar da importância desse programa que o governo federal fez, o programa Pé de Meia, que está trazendo de volta aqueles jovens estudantes que abandonavam a escola para trabalhar, para ajudar a família, até por questões de sobrevivência. Esses alunos, agora mesmo eu vi um pronunciamento do presidente Lula, falando que mais de 4 milhões de brasileiros estão concluindo o ensino médio e que anteriormente estariam fora da escola. O Pé de Meia ajudou a trazer de volta, João Ricardo, esses jovens para a escola. Essa é uma análise. Agora, tem um ponto que eu gostaria de focar, que é inclusive objeto de estudo agora da Frente Parlamentar, a questão da primeira infância. E, mais uma vez, a questão da educação e da infraestrutura. Entre os 0 e 6 anos de idade, é o período em que há a maturação das nossas células nervosas, dos nossos neurônios. E é o período em que a criança realmente começa a formatar a sua personalidade. E é neste momento que nós precisamos dar uma atenção especial, nutricional, acompanhamento psicológico dessa criança e começar a dar os primeiros passos na educação. Esse 0 a 6 anos é decisivo, inclusive no caráter da criança, na capacidade de cognição, na capacidade de assimilação do conhecimento. A criança que tem subnutrição, dificuldade alimentar nos primeiros anos de vida, ela tem dificuldade a partir da segunda infância. Então é muito importante, e eu deixo essa mensagem aqui, porque é um estudo que nós estamos fazendo aqui através da nossa assessoria da Assembleia Legislativa, a professora Luzinete, com toda a sua equipe, está fazendo um estudo que será em breve publicado e oferecido, inclusive, para o Maranhão 2050, que é exatamente o problema da criança na primeira infância. É decisivo na vida do cidadão o tipo de vida que essa criança levou na primeira infância. Falei anteriormente a questão da qualidade da água, a questão do esgotamento sanitário. As doenças são contaminadas, às vezes elas pegam pisando na lama, bebendo água de má qualidade, e as doenças hídricas, elas representam mais de 50% da mortalidade infantil. São as doenças que são adquiridas através da água, ou no alimento, cozido, mal cozido, ou lavado com água suja, ou a própria água ingerida de má qualidade, adoece as crianças. Então, essa criança de 0 a 6 anos merece um tratamento especial de todos os governos do Brasil. E aí é que eu gostaria de concluir a sua pergunta dizendo, nós precisamos trazer todos os segmentos da sociedade e todos os gestores municipais para ter esta sensibilidade, e aqui como o nosso João Ricardo disponibilizou o IBGE, eu sei que o IMESC também está à disposição, aqui a Frente Parlamentar está totalmente à disposição de qualquer gestor, não só pessoalmente, mas através de representante, pode vir até aqui para beber conosco essa fonte que nós estamos construindo, que será em breve colocado nessa nossa plataforma, será o Observatório de Combate à Pobreza no Maranhão. João, a gente sabe, já foi discutido aqui que a questão da pobreza não está relacionada apenas com comida, mas recentemente a gente viu a notícia aí que o Brasil saiu do mapa da fome. De alguma forma o Maranhão também contribuiu para essa saída do país? Não, com certeza, né? A gente tem pesquisas específicas, inclusive uma está em campo atualmente, que é a pesquisa de orçamentos familiares, a POF, né?
que monitoram, né, o padrão de consumo, né? Então, inclusive, em breve nós vamos ter dados mais atualizados ainda. E o IBGE também levanta essa questão da questão da própria produção, como eu já mencionei anteriormente, até a outra ponta, que é o consumo. Então, isso está tudo interligado, né? Porque às vezes você tem o Maranhão, você ainda tem muito consumo a produção e consumo de subsistência, né? Então, às vezes já me foi perguntado, será que o IBGE não levanta isso? Levanta os dados. É igual o trabalho formal e informal. Às vezes, não, o IBGE só pegou o formal. Não, formal e informal. O IBGE procura não deixar nenhuma, digamos, ponta solta, né, nas suas pesquisas. Então, o Maranhão contribui. O IBGE vem contribuindo, e aí eu queria até abrir um parênteses aqui na minha fala, dizer que é uma grande honra o convite que o IBGE, aqui a Superintendência do IBGE do Maranhão recebeu, do deputado Arnaldo Melo, para estar nesses trabalhos, né, ao longo desses 2 anos, participando aqui da frente. O IBGE vai continuar, certamente, colaborando, justamente por quê? Porque é necessário que continue fazendo esse monitoramento contínuo. E aí o papel do observatório, que o deputado já muito bem aqui explanou, vai ser fundamental. E uma das grandes fontes que vão subsidiar são essas inúmeras pesquisas que o IBGE faz e que traz dados para o Maranhão, que vão apontando possíveis caminhos, né? A função do IBGE é mostrar, fazer como se fosse o raio-x da situação desse momento, uma fotografia, e a partir daí, né, os gestores, os públicos, os pesquisadores, a gente tem aqui as universidades, né, que também já participaram aqui, eu sempre estou aqui na frente, né, e a UEMA, a UFMA, nós temos o Programa de Políticas Públicas da UFMA, é um dos programas reconhecidos a nível de Brasil, até internacionalmente. Então, o IBGE vai continuar divulgando esses dados, e certamente à frente, como assim as universidades, o próprio IMESC, tantos outros, vão olhar esses dados, e a partir desses dados vai se refletir, porque, como foi colocado aqui, falar de pobreza é um assunto que a gente pode passar aqui até horas e horas aqui, porque tem N questões que podem ser trabalhadas, que podem ser melhor esmiuçadas. É um tema complexo, e eu gosto muito sempre de usar uma analogia, porque muitas das vezes eu sou uma das pessoas que atua como porta-voz dos dados que são divulgados pelo IBGE, e sempre tem aquela pergunta, mas por que, por exemplo, o Maranhão ficou nesta posição, ou ficou aqui, acolá? Eu digo, se a gente não está evoluindo, a gente não está avançando, eu digo, sim, os dados muitas das vezes apontam que estamos avançando. Só que é como eu gosto dessa analogia, é uma maratona. O Maranhão está correndo, competindo para chegar lá, digamos, numa meta, né? Mas os outros estão competindo. E aí, essa reflexão que é feita pela Frente Parlamentar de Combate à Pobreza é importante, porque para ver possibilidades, vai mostrando, né, um estado da arte, e a partir daí vai se pensando como se pode caminhar mais, como se pode andar um pouco mais rápido. E em algumas áreas é bom se destacar. A gente caminha, né? A educação do Maranhão, eu acho que é uma das áreas que, ao longo dos últimos anos, evoluiu bastante quando a gente olha os dados. E é fundamental, porque se você vê como tudo está interligado, para a gente ter uma noção quando a gente trabalha de pobreza. Não adianta vir uma grande empresa se instalar se a gente não tem mão de obra qualificada. Então você precisa da educação. Mas antes de ter educação, o deputado já aqui asseverou muito bem, você precisa ter saúde, porque se você não tem uma população saudável, ela vai ter dificuldade até de ir para a escola, de aprender. Então tudo vai se interligando, está tudo conectado. Por isso é um tema desafiador realmente falar aqui de pobreza. Mas o fundamental é que, como os próprios dados da síntese de indicadores sociais mostram, que a gente vem ao longo dos últimos anos reduzindo, né, esses percentuais. A reflexão é se pensar como se faz para se reduzir mais e avançar para além de outros estados. Ok, olha, infelizmente o tema aí é complexo, né? Demanda muitas reflexões, a gente está chegando ao final, o João aqui deu a senha, né? A gente poderia passar 10, 20 programas discutindo a questão da pobreza e não iríamos abarcar toda a sua dimensão. Mas queria agradecer ao deputado Arnaldo Melo e o João, e eu vou pedir as considerações finais, deputado, para o senhor fazer aí
uma consideração final, principalmente sobre a atuação da frente, né, que é esse instrumento aí que a gente espera, né, que a gente consiga vencer a maratona que o João falou aí, passar dos nossos adversários. Eu quero finalizar cumprimentando toda a equipe da TV Assembleia e o programa Contraplano, né? Tão bem conduzido aqui nesse nosso bate-papo, apesar do tempo exíguo, mas deu para a gente focar em alguns aspectos. E também agradecer à presidente da Assembleia, Iracema Vale, que tem nos dado o apoio necessário para o funcionamento da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza. Mas quero deixar registrado aqui o seguinte, nesse último ponto sobre a questão da pobreza no Maranhão, o governo atual criou vários programas importantes, Minha Renda, Mais Renda, Capacitar, agora o programa último, que é o programa Maranhão Livre da Fome, é um programa da maior importância, não só para o Maranhão, mas para ajudar a abater esse índice negativo no Brasil. Esse programa foi muito bem elaborado, quando cadastra o cidadão ou a cidadã, dá-lhe um cartão para comprar puramente alimento. Se tiver crianças com menos de 6 anos de idade, receberão mais R$50, são 200 do cartão com mais 50 para cada criança nessa primeira infância que eu falei, de 0 a 6, que é tão importante. E tudo isso ainda recebe assistência social na parte de preparação, de capacitação e a parte de saúde. Eu julgo o programa mais moderno que o Maranhão já criou. Então, as minhas considerações finais são nesse sentido e me colocar inteiramente à disposição de vocês para qualquer outra ocasião nós voltarmos aqui para bater um papo tão importante para o Maranhão como esse. Muito obrigado pelo espaço concedido. É isso, esse programa é importante, né? Colocar alimento na mesa é dar dignidade à pessoa. Isso. João, com vocês, suas considerações finais. Primeiramente, agradecer também à TV Assembleia pelo convite, né, que foi feito. A própria Assembleia Legislativa, em especial, gostaria de, na figura do deputado Arnaldo Melo, por conta da participação que o IBGE vem tendo muito próxima da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza. A gente se sente no IBGE muito honrado por participar dessa jornada, dessa empreitada. E dizer que o Maranhão, os gestores públicos, os maranhenses, a sociedade como um toda, pode contar com os dados do IBGE. Todo o corpo funcional vai continuar sempre se esmerando para entregar dentro do plano de trabalho que é apresentado anualmente essas estatísticas que são vitais para que a gente possa continuar monitorando, porque a gente falou aqui muito, por exemplo, dos gestores, mas o setor privado ele também precisa muito de estatísticas para se planejar. Então, o setor privado também vai continuar contando com esses dados do IBGE, que vão subsidiar, né, todo um rol de planejamento e também de outro aspecto importante, são as avaliações das próprias políticas públicas, né, que vão sendo implantadas. Obrigado. Ok, obrigado, eu que agradeço. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal no YouTube. Acesse TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano semana que vem. Até lá!